Um tabuleiro de xadrez é formado por 64 quadrados, dispostos em 8 linhas e 8 colunas, alternando-se nas cores preto e branco, como na figura a seguir. A quantidade de maneiras possíveis de arrumar 8 torres iguais em um desses tabuleiros, de modo que não haja duas torres na mesma linha, nem na mesma coluna, é igual a... Bem, como nós temos nesse tabuleiro 8 linhas e 8 colunas, e nele nós vamos colocar 8 torres iguais, de modo que não haverá duas torres na mesma linha, nem na mesma coluna, é claro que cada uma das torres vai ocupar uma das linhas, assim como cada uma das torres vai ocupar cada uma das 8 colunas. São 8 linhas para 8 torres, e não há possibilidade de colocar duas torres na mesma linha. Ou seja, cada uma das 8 linhas vai ser ocupada por cada uma das 8 torres. Haverá uma torre em cada linha. Assim como, da mesma forma, o mesmo raciocínio, haverá uma torre em cada uma das 8 colunas, para que não haja duas torres na mesma coluna. Então, para fazer isso, o processo de escolha, pensemos da seguinte forma. Vamos tomar como referência a primeira linha. Na primeira linha nós temos 8 quadrados. A primeira torre vai ser posicionada nessa linha. Então, de quantas maneiras eu posso escolher a posição dessa primeira torre nessa linha? Como nenhuma torre ocupou qualquer outro lugar, todos os quadrados são possibilidades, então nós temos 8 possibilidades de posicionarmos a primeira torre nessa primeira linha. E aí, quando nós olharmos, vou fazer de cima para baixo, para a segunda linha, eu tenho também 8 quadrados, mas já não há 8 possibilidades. Porque digamos que eu tenha colocado o quadrado, onde eu estou marcando aqui, estou colorindo esse quadrado. Nesse quadrado preto, eu estou posicionando a torre. Então, quando eu for posicionar a segunda torre na segunda linha, observe, eu vou eliminar, em termos de possibilidade, toda essa coluna. Porque, uma vez que eu posicionei a primeira torre na primeira linha, na posição que eu marquei, e eu não posso ter duas torres na mesma coluna, então eu elimino essa coluna para todas as outras torres, quando eu for escolher a posição deles em cada uma das linhas. Então, quando eu for escolher a posição da torre na segunda linha, o número de possibilidades que eu tenho para essa segunda escolha já não são mais 8. Então, agora eu vou ter 7 possibilidades. E aí, ao posicionar ele em algum lugar, digamos que eu posicione essa segunda torre nesse lugar que eu estou marcando. Então, mais uma vez, nós vamos eliminar essa coluna para todas as outras torres. E aí, como nós vamos continuar o processo de escolha, na continuação do processo de escolha, ao escolher a terceira linha, eu vou eliminar mais uma possibilidade, eu vou ter 6. E assim por diante. Ou seja, o número total de variações em que eu posso posicionar essas 8 torres, cada uma delas em uma linha e em uma coluna, de modo que não se repita a linha e também não se repita a coluna, é dado por 8 possibilidades na primeira torre, na escolha da segunda, na segunda linha, 7 possibilidades para cada uma delas, na escolha da terceira, 6 possibilidades para cada uma das que já foram escolhidas, e assim por diante. Então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que representa nada mais do que 8 fatorial, e aí nós vamos chegar até realmente a última possibilidade, a última escolha, que é a última linha, onde eu só vou ter uma possibilidade, porque todas as outras colunas já foram ocupadas, e aí esse resultado 8 fatorial representa 40.320 variações possíveis, ou possibilidades de arrumar essas torres nesse tabuleiro, com as condições impostas. Então a resposta, opção E.